A gente vai falar desse assunto daqui a pouco, mas inicialmente, professor, desejando uma ótima tarde. Tarde fria, né? O tempo está gostoso, está boa a temperatura, o clima está gostoso aqui no Vale do Aço. E mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Boa tarde, Roberto, boa tarde a toda a sua equipe, boa tarde aos ouvintes da Educadora AM. É um prazer estar novamente com vocês, como todas as quartas-feiras, né? Para continuar o nosso assunto medo, né? Evidentemente que a gente não encerra esse assunto, porque todos os assuntos são apaixonantes e evidentemente que são repletos de detalhes, né? E evidente também que durante as próximas semanas e meses, os assuntos que já foram objeto da nossa discussão, eles retomam com outros aspectos, outras perguntas, outras dúvidas e outras abordagens, né? Mas, evidentemente que a gente vai dar uma lapidação final a questão do medo e logo em seguida vamos partir para o nosso assunto de hoje, que é efetivo, que é ciúme. Muito bem. Professor, antes de mais nada, eu quero parabenizá-lo, né, pelo convite feito aí. Eu acho que o Conselho Antidrogas aqui do município ganha muito, eu conheço o trabalho, o pessoal do Conselho de Segurança também, que faz um trabalho muito importante, muito interessante, no momento que a gente vive aí com a juventude, infelizmente, muitos no mundo das drogas, sem ter para onde correr, sem ter com quem contar. Eu acho que o Conselho Antidrogas fez uma excelente escolha de convidar, né, o professor para fazer parte também desse conselho. Parabéns. Obrigado. Evidentemente que eu vou procurar contribuir, né? O convite foi feito ao GREAPEX, que é o Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisa sobre a Existência, é o núcleo de estudos que eu coordeno já há 5 anos, do qual eu sou coordenador geral, juntamente com mais 8 coordenações, né, que me auxiliam, são 8 psicólogos, além de demais colaboradores de outras áreas. E os dois representantes do GREAPEX, um será eu, que sou o representante titular no Conselho Antidrogas, e a minha suplente, que é a psicóloga Naldira. Amanhã, que nós vamos fazer a primeira reunião, o convite foi feito pelo Adolfo, do Conselho, da Secretaria de Juventude, e recebi com muita satisfação e espero, né, contribuir, fazer com que a psicologia possa se fazer presente de uma maneira diferenciada e possa contribuir nas discussões de forma a fazer com que esse conselho possa produzir ações que sejam muito mais do que ações de repressão, sejam ações que possam fazer com que haja uma nova compreensão, né, do assunto que é complexo, que são as drogas, e que possam conduzir o poder público de Coronel Fabriciano, o poder municipal, de tal maneira, possam assessorar as pessoas que são responsáveis pelas políticas públicas voltadas para esse setor, de maneira a fazer com que a sociedade de Coronel Fabriciano tenham políticas públicas inovadoras que possam restabelecer a paz na cidade, de tal maneira que as drogas ocupem cada vez menos espaço e no seu lugar possam ocupar esse espaço a cultura, a educação mais eficiente, né, entre outras, o esporte, entre outras ações que possam dar aos nossos jovens, adultos, às famílias como um todo, oportunidades concretas, atividades que possam fazer com que haja uma ocupação de tal ordem, uma ocupação intelectual, física, social e de valorização, que tornem as drogas não sedutoras, né? Que possam fazer com que as drogas sejam compreendidas como algo que não seja sedutor, não seja interessante, e com isso a gente possa ter uma sociedade cada vez mais saudável. Ok, professor, para a gente fechar o assunto da semana passada, né, daqui a pouco nós vamos aproveitar esse restinho de bloco para fecharmos o assunto medo e logo depois vamos entrar no ciúmes, que é um tema muito interessante e eu deixo no ar. Quem nunca sentiu ciúmes? Aí a gente vai discutir isso daqui a pouquinho, claro, discutir no bom sentido. Vamos levar até os nossos ouvintes aí um pouquinho, né, de conhecimento sobre esse tema tão interessante que é o ciúme. Agora, em relação ao medo, ficou algumas arestas aí para a gente aparar nesse finalzinho de programa. Sim, eu acho que vale a pena a gente reproduzir rapidamente aqui as várias possibilidades que envolvem a nossa agenda de medo, né? Que a gente brincou na semana passada, que nós temos praticamente uma agenda do medo, né? E que vão desde a boataria, como ocorreu na Zona Sul de São Paulo, sobre aquele carro preto
que estava sequestrando crianças, coisa absolutamente infundada, né, que não teve nenhum episódio nesse sentido, mas que, como foi colocado de tal maneira, né, o boato acabou se tornando o que a gente chama de lenda urbana, e que trouxe um medo concreto, né, da população, um pavor, e que fez com que a simples aproximação de qualquer carro da cor preta, né, sobretudo à noite, né, trouxesse uma tensão nas pessoas muito forte e o medo de que eles pudessem estar diante de uma violência como sequestro a qualquer momento, né? E aí você tem medo de ir ao banco, os frequentes episódios de violência envolvendo, né, a rede bancária como um todo, tem feito com que as pessoas tenham uma certa tensão ao se dirigir ao banco, né? Então, isso é um novo medo que está se instalando a partir do momento que as cenas de violência estão se tornando cada vez mais intensas relativas aos bancos, né? O medo de avaliação, que também nós chegamos a discutir, todo o processo de avaliação, seja na empresa, seja testes psicotécnicos, né, no processo de conquista da carteira de motorista ou de motociclista, né? Também representa um processo de tensão muito forte, que precisa ser reavaliado e que, infelizmente, ainda não o foi, né? Nós precisamos concentrar, evidentemente, a gente pode ter um episódio para discutir só isso, né, que é a questão da condição psicológica dos condutores de veículos, né? Nós precisamos rever como é que é esse processo. É um processo que ainda apresenta muitas falhas e que ainda permite uma quantidade de condutores inaptos, né, diante do volante, e que representa um risco cada vez maior para a população, uma vez que o número de veículos vem aumentando intensamente, as vias, evidentemente que o poder público não consegue dar conta de construir vias suficientes para acolher todo esse crescimento desordenado do número de veículos, e o processo de avaliação e de concessão de carteiras para os condutores ainda padece de problemas sérios que acabam se refletindo na má condução de veículos pelas vias, a má educação, né, a falta de preparo psicológico para as tensões típicas de um trânsito cada vez mais intenso, né, e que acabam desaguando em inúmeros episódios lamentáveis de violência e que a gente não só lamenta, mas isso gera na gente uma tensão muito forte, porque inocentes têm sido alvo, né, dessa violência no trânsito, e isso tem gerado um medo também no trânsito muito forte, né? Então, é um medo de avaliação que provoca, que repercute em outros medos, em outras atitudes que geram novos medos. Então, é uma cadeia, um ciclo, né, de medos que geram atitudes que provocam outros traumas, que geram outros medos, né? Você tem o medo aí de ir ao médico, sobretudo em relação aos homens. O Ministério da Saúde está com uma campanha muito forte, né? Vem uma tentativa de fazer com que o público masculino se preocupe mais com a saúde preventiva, sobretudo, né? Existe um medo muito forte, mais característico do público masculino, uma cultura, né, de evitar uma possível notícia negativa. Sim. Né? Então, o público masculino vai postergando, vai adiando o máximo que pode a ida ao médico, coisa que o público feminino supera, né, vem superando isso com muito mais facilidade, e todas as campanhas preventivas voltadas para o público feminino e todos os estudos apontam justamente que os resultados com o público feminino nesse aspecto é muito maior, né? O medo da mulher em relação a ir ao médico ele não é maior do que a preocupação, né, dela em se manter saudável. Então, desde que haja equipamentos médicos disponibilizados adequadamente, a mulher se encaminha mais ao serviço de saúde do que o homem que deixa só para na hora do inevitável, né, do que não, da urgência, né? Então, preventivamente, há essa cultura do medo de ir ao médico.
O medo de ir ao dentista, que esse aí é geral, né? E que a gente precisa desmistificar. Os odontólogos estão preocupados com isso já há um bom tempo e vêm procurando não só com a evolução tecnológica, o laser, né, e outros procedimentos cada vez menos invasivos e menos dolorosos, né, no sentido de abolir esse medo, né? O medo de avião, que a gente já falou também bastante na semana passada, o medo de altura, medo de falar em público, que aí revela justamente uma precariedade no nosso processo educativo, que não privilegia a nossa expressão verbal, escrita, não nos expõe a essas possibilidades, né? E faz com que a gente vai criando gerações de gerações com muita dificuldade de se expressar, de falar em público, de se colocar, né? De se expor. O medo de nadar também é outro medo importante, né? O medo, deixa eu ver aqui outras questões importantes. O medo tecnológico, nós falamos, tem muitas pessoas que têm um medo muito intenso, ficam sob tensão muito forte quando são submetidas a processos onde elas têm que lidar com equipamentos, né? Desconhecidos, controles remotos complexos, né? O contato com o computador, o acesso à internet. Então, ao invés das pessoas se aproximarem do desconhecido, né? E enfrentarem o desafio do novo, cria-se um medo muito grande, e esse medo, evidentemente, que tem explicações, que muitas vezes esse medo é usado como instrumento de poder nos processos avaliativos por professores que, na verdade, não são educadores, né? Então, esses professores acabam fazendo com que haja um terrorismo, né, com o novo e com os processos avaliativos, e isso gera, na verdade, um afastamento das pessoas do que é novo. Então, tudo que é novo representa um desconhecido, um desafio, e representa a exposição da minha do meu desconhecimento, não da minha ignorância, mas do meu desconhecimento, né? Então, eu tenho que expor o meu desconhecimento, a minha fragilidade, para que eu possa aprender. E como isso, muitas vezes, não é mediado por educadores que façam com que a pessoa se sinta confortável no processo de aprendizagem, né? A gente carrega isso para todo recinto que a gente vai, para todo projeto, todo espaço que a gente vai, que represente o novo, represente desafio, represente enfrentamento de uma nova etapa na vida, faz com que a gente tenha esse processo de tensão, né? O medo da perda, que nós já falamos intensamente durante semanas, o medo de envelhecer, que também falamos na semana passada, o medo de não pertencimento a um grupo específico que nos dê prestígio, que nos reconheça, né? Faz com que muitas vezes a gente abra mão, faça concessões além do necessário, né? E muitas vezes concessões importantes sobre nossas convicções, sobre os nossos valores, né? Para pertencer àquele grupo. E isso nos coloca muitas vezes em situação de vulnerabilidade, sobretudo os adolescentes, que fazem concessões às vezes importantes e graves, e acabam se aliando a grupos nocivos para eles mesmos, né? Com práticas nocivas como o consumo excessivo de álcool, a prática de violência, né? Como a gente viu essa semana, garotos se envolvendo em práticas sistemáticas de brigas, né? Que eram filmadas e depois colocadas na internet, né? Então, e eram confrontados com sua própria virilidade, a sua capacidade de ser homem, né, que era desafiada na sua adolescência e pré-adolescência, e colocada ali como expressão de agressividade, né, muitas vezes com a família vendo e entendendo que aquilo ali era uma brincadeira, mas na verdade não era brincadeira. Por trás daquilo ali tinha uma série de outros aspectos psicológicos que merecem, né, uma atenção muito forte, e que por trás também que tem como pano de fundo o medo de não pertencimento. Quer dizer, se você não se submete àquela prática, você está fora do nosso grupo, né? Você é um fraco, você é um frouxo. Ou pode, né, sofrer represália. Pode sofrer represália também. Ou você está com a gente, né? Ou você não está com a gente. Exatamente. Se você não está com a gente, você é alvo nosso. Né? Então isso pode acontecer também. Né? Professor, como lidar com... Né, eu tenho um pouquinho de tempo nesse bloco meu aí. Para cada medo, claro, a pessoa ela vai lidar com o seu medo. Tem alguma especificação para esse tipo de coisa? Por exemplo, a pessoa
tenha o seu determinado medo, mas chega um momento, como é que ele pode lidar com esse medo, como é que ele pode tentar desvencilhar desse medo num determinado momento. Por exemplo, como tirar uma carteira de motorista no momento que ele está tranquilo a semana inteira e quando ele senta naquele carro ali, a perna começa a tremer, a embreagem não sai do lugar. Como lidar com esse tipo de medo? A melhor maneira de lidar com o medo, quando ele nos governa, nos domina, é procurar ajuda, né? Ajuda especializada, que é quando ele já tomou conta. Porque o que acontece? Na ajuda terapêutica, e aí não estou fazendo propaganda da psicologia, é preciso entender o papel da psicologia. Nesses casos mais sérios, né, que fazem com que você paralise ou tenha situações onde você não consiga conquistar a carteira, nesse caso, por exemplo, ou outras situações decisivas na sua vida, né? Evidentemente que você vai trabalhar qual é o significado, o que provoca esse medo, quais são as variáveis, qual é o significado daquela circunstância que gera aquela paralisação. A partir do momento que você descobre, né, reconhece o que está acontecendo e por que está acontecendo, é aí que você vai procurar, junto com a ajuda terapêutica, ressignificar aquele medo, ressignificar o que provoca, quais os elementos, por que você sente medo naquele momento. E na hora que você sai daquela situação, por exemplo, você volta à normalidade. Geralmente é o que acontece, né? A pessoa que tem medo de avião saiu do recinto do avião, ela é absolutamente normal. A pessoa que tem o medo de avaliação, ela saiu do processo de avaliação, acabou, ela volta à normalidade. Mas só que naquele momento, aí você poderia falar, então é só ela não fazer avaliação, mas ela precisa fazer avaliação, senão ela não passa, não conquista aquele espaço ou aquela condição que ela precisa. Sem fazer avaliação é impossível. É impossível. Então, na verdade, ela precisa do enfrentamento daquela situação. E para enfrentar aquela situação, ela precisa compreender como é que ela chega naquela situação de impossibilidade. Quer dizer, por que eu me fecho de tal maneira, eu altero a minha situação psicológica, o que altera, por que a minha percepção é alterada diante daquela circunstância. E como é que eu vou, com a ajuda terapêutica, a partir do momento que eu reconheço o tamanho do problema, como é que ele se constitui, como é que ele se instala, como é que eu desconstruo aquela fantasia. Porque eu amplifico, na verdade, uma realidade que é muito própria para mim. Para mim, aquilo ali, aquele significado, aquela circunstância tem uma importância. Não importa se as pessoas estão rindo, né, o que as pessoas estão pensando, não interessa. O interessa é que eu estou percebendo e que eu sinto naquele momento. E no espaço terapêutico, ninguém vai rir de você, ninguém vai te julgar, né? Ninguém vai falar com você que é exagero ou deixar de exagero. Pelo contrário, você vai reconhecer, você vai ter um espaço onde você vai ter condições de fazer o relato, de reconhecer-se, né, de perceber as alterações de percepção, os significados que elas provocam, de reconhecer o real tamanho da questão e do elemento que provoca em você todo aquele sentimento e aquelas reações, e a partir daí, reconsiderando e ressignificando esses elementos, você vai ter condição, aí sim, de voltar a ter contato com aquela circunstância, sem sentir aquele sintoma desconfortável, sem sentir aquela sensação que te coloca em condição desfavorável na hora de executar suas atividades. E mesmo que sinta, vai sentir de maneira moderada, porque teve esse é um processo, trabalho... né? Quer dizer, não é uma pílula que você toma e amanhã você não vai sentir mais. É gradativo. É um processo, é gradativo. Então você vai mantendo esse contato e vai ressignificando, vai mantendo, vai ressignificando, e você vai percebendo, à medida que você vai fazendo uma ressignificação desses elementos, você vai alterando a sua percepção, e quando você perceber, aquilo vai ter desaparecido e vai ter dado lugar à normalidade, né, da sua convivência com aquela circunstância dentro dos padrões que se esperam. Ok, são 4h37, nós vamos para um rápido intervalo, fechando assim então o nosso debate sobre medo. Lógico que tem muito, é amplo, é complexo o assunto, mas a gente está tentando, pelo menos, simplificar dentro dos principais
tópicos, digamos assim, desse assunto. Depois do intervalo, é claro também que o programa de hoje, o restinho do programa, não vai ser suficiente para nós falarmos de ciúmes. Sim. Mas nós já vamos dar abertura nesse debate com o professor, educador e psicólogo Hudson Miranda. A gente fala de ciúmes, depois do intervalo. Educadora, no coração do vale. Educadora. O som do seu rádio. A tarde é nossa. Muito bem, são 4h41, vamos então abrir aqui o nosso tema, né, da semana. Hoje, quarta-feira, já fechamos aí o tema medo e agora a gente fala de um assunto realmente muito interessante, que é o ciúme. Não há relação amorosa no mundo que não tenha sido ou que não será, no momento ou no outro, abalada pelos ciúmes. Professor Hudson Miranda, que bichinho é esse que deixa tanta gente maluca? Só antes de entrar nesse assunto, Roberto, como é apaixonante todos os assuntos, né? Nós estávamos falando nos bastidores sobre o medo de ter medo, né? Então é preciso que as pessoas tenham muito cuidado, que o medo de ter medo, o medo do episódio que te causou que causa esse transtorno todo, né? Essa dificuldade toda, faz com que muitas vezes a gente seja prisioneiro do medo, né? E a gente acabe sendo, inclusive, propenso ao pânico, né? Que é o medo extremo no seu estágio mais agudo, né? Então, por isso que muitas vezes, quando nós temos esse sentimento de que o medo nos acompanha, nos paralisa, daí a importância desse acompanhamento, né? Que pode ser um acompanhamento breve, isso aí cada um vai ter o seu tempo, né? Ou dependendo do estágio e das condições que favorecem esse medo, ou que se colocam, né, nesse medo, pode ser um pouco mais extenso. Mas o importante é que as pessoas tenham muito cuidado para não ser prisioneiras do medo e, ao mesmo tempo, não confundir medo com cautela. O medo, no estado natural, como prevenção, como cautela, é importante, né? Ele que nos baliza. Então, não confundam, eu não tenho medo de nada, né? Então, eu tenho medo de ter medo, porque eu não tenho medo de nada. Então, não, você tem que... o receio nos coloca numa situação de cautela extremamente importante e faz com que a gente pondere os riscos. E ponderando os riscos, isso nos evita de entrar em situações perigosas que, inclusive, comprometem a nossa integridade física e psicológica. Perfeito. Bem, entrando então no aspecto do ciúme, o que é o ciúme, né? O ciúme, ele é um sinal importante de insegurança diante de alguma situação que ameace, né, a nossa percepção, onde nós nos sintamos prestigiados, né, ou com a atenção que a gente acha que deveria ter, né? Então, esse ciúme, ele é resultado, né, justamente de uma alteração de percepção de quanta atenção eu estou tendo, né, ou do nível, né, de ameaça que eu tenho em relação à perda de alguma pessoa ou de alguma coisa, né? É uma alteração de percepção em relação a essa posse, né? Essa posse de território, de coisas ou de pessoas, né? É importante a gente ressaltar alguns aspectos interessantes sobre o ciúme, né? Inclusive, alguns estudos aí dizem que a degradação gerada, né, pelas ações do ciúme podem, inclusive, induzir a traição, né? Embora nem todo traído é ciumento ou traída, né? Quando eu estou falando aqui, não importa o gênero, certo? Mesmo porque não tem essa de que o homem trai mais que a mulher trai mais do que o homem, ok? Aliás, trai não. O homem tem mais ciúme do que a mulher, ou a mulher tem mais ciúme do que o homem. Isso não existe. Ciúme é ciúme, certo? Então, e todo mundo tem alguma forma de ciúme, algum grau. E o que vai realmente diferenciar é justamente até que ponto esse ciúme paralisa a relação, inviabiliza a relação. Então é importante que a gente tenha essa questão bem resolvida. Existe uma contradição, por exemplo, de sentimentos em relação ao ciúme. Por quê?
Porque, por exemplo, sobretudo na cultura latina, né, mas no Brasil, o ciúme é considerado quase uma virtude em muitos momentos, né? Porque ele revela uma certa consideração pela pessoa, uma prova de amor. Isso significa né? que tem o ciúme doentio e o ciúme sadio dentro desse contexto ou não? Ele vai entrar no meio dessa questão, né? Sim. Por quê? Porque o ciúme muitas vezes é visto desta forma, como uma virtude, né? Então, quando alguém tem, de certa forma, as pessoas esperam do outro alguma atitude de ciúme, né? Para se sentir prestigiado. Você não fica aquela assim, você não gosta A mais de mim. esperança, de certa forma, É? né? Pessoal, você não gosta mais de mim, ela. Fulano tá olhando para mim, você não falou nada. Exatamente. Então, esse ciúme que se manifesta de alguma forma, né, demonstra esse prestígio. Né? Então, isso é uma situação paradoxal, uma situação contraditória, porque, ao mesmo tempo, esse ciúme, a partir de um determinado tempo, né, eu costumo dizer que a partir do 2º capítulo, Tem capítulos isso aí. já começa a representar um incômodo. E aí começam os problemas, né? E a gente precisa ficar atento a esse tipo de coisa, porque a ausência total de ciúme representa para muitos um certo descaso, um desprestígio, um pouco amor, né? E muitos, inclusive, Roberto, investem, né, em provocar o ciúme do parceiro ou na parceira, para ver como é que ele reage. Quando ele vai sentindo, Faz o teste, né? ele vai sentindo, por exemplo, na percepção dele, que a manifestação desse ciúme não é suficiente para demonstrar o tamanho do amor e, consequentemente, do prestígio que ele goza diante do outro. Quer dizer, será que o outro realmente tem medo de me perder? Mas será que dá para medir contrabalancear isso aí através do ciúme? Bem, aí nós vamos ver ao longo da nossa discussão como é que vão essa fronteira. Essa fronteira é uma fronteira muito tênue, né? Por exemplo, Nós vamos precisar de mais programa, porque tem muito que está chegando pergunta para mim aqui sobre ciúme. pois inclusive o ciumento, né? Ele tem sempre uma lógica muito interessante dele, uma lógica do ciumento, que justifica, né, o seu ciúme e que não é reconhecido, que não é o reconhecimento, né, como ciúme. Ou seja, eu sou ciumento, tenho uma lógica para justificar meu comportamento e, evidentemente, eu não nomeio isso como ciúme. Eu nomeio isso como um cuidado, amor, coisas do gênero, né? Inclusive, o que é inicialmente como prestígio, como eu disse, acaba sendo um aspecto que, ao avançar do tempo, acaba se tornando algo que começa a incomodar e parte para o excesso. Né? Uma coisa importante que eu queria tratar, né, quando a gente começa a segmentar o ciúme aí, por exemplo, o trabalho e o ciúme do companheiro ou da companheira. Né? O sentimento de posse que um possa ter sobre o outro e como é que é a relação dos dois, né, quando o trabalho está em jogo. Nós estamos num mundo, num momento, onde, por exemplo, a dedicação ao trabalho é algo que se coloca muito fortemente, né, tanto para o homem quanto para a mulher. E essa dedicação, né, o equilíbrio dessa dedicação, o ideal seria que as pessoas soubessem separar o momento da dedicação ao trabalho, né, com o momento de dedicação às suas relações, sejam elas de amizade, né, sejam elas relações amorosas. Mas, infelizmente, essa dosagem muitas vezes passa do ponto. E aí é preciso haver diálogo, né, porque quantos executivos que a gente vê com excelente potencial, com uma carreira brilhante, tanto homens quanto mulheres, acabam abrindo mão de suas possibilidades, né, para salvar o casamento. E geralmente não conseguem salvar. Sim. Né? Porque, na realidade, eles, embora naquele momento o foco seja o excesso de trabalho ou o excesso de dedicação ao trabalho em prejuízo do casamento, isso acaba não sendo um objeto de discussão, de reflexão, de diálogo saudável entre os dois, e o casamento vai adormecer nessa retirada de cena do trabalho, mas vai continuar padecendo de um problema de diálogo e de outros problemas
coadjuvantes que lá estão, ou até não coadjuvantes, problemas essenciais, Pode agregar que outros adormecem, mas vão crescendo. Eles adormecem do ponto de vista de aparecer, de estar no primeiro plano, mas eles estão, nos bastidores, estão crescendo, né? E a gente não sabe onde vai desaguar. Muitas vezes deságua num futuro rompimento, numa futura separação, que ocorre num momento de desgaste profundo da relação e que culmina num certo sentimento de culpa, de, além de ter fracassado no casamento, não ter investido na carreira, né? Quer dizer, acaba sendo um sentimento duplo. Também ocorre muitas mulheres abrirem mão da sua carreira pelos filhos. Isso é muito comum, né? E quando e os filhos crescem, se desenvolvem, né? E vão cuidar da sua vida. Obviamente, às vezes isso dá lugar a uma mãe possessiva. Quer dizer, eu abri mão do trabalho, então vocês têm que abrir mão de vocês para mim também. Que não vai eu vou acontecer. controlar vocês. É o preço, né? Quer dizer, ou então essa mãe, depois que os filhos, cada um cuida da sua vida, ela tenta retomar ao mercado de trabalho, mas ela sente que a ausência foi tão forte, a retirada de cena foi tão forte, que ela tem que recomeçar praticamente do zero, né? E aí ela já está mais velha, já perdeu uma série de oportunidades de desenvolvimento de mercado, né? E aí sofre todos os problemas naturais de autoestima provocados por essa renúncia, que não precisava ser dessa forma. Ninguém está propondo que você utilize o trabalho em primeiro lugar, né? E que deixe a família ou as relações em segundo lugar. Mas estamos propondo que fiquem atentos, né? E sempre mantenham sinais, sensores de alerta, para que haja um equilíbrio, né? Para que o trabalho tenha a dedicação necessária para que você sobreviva, para que você se desenvolva, para que você evolua, mas ao mesmo tempo permita que você tenha o seu momento de lazer, possa se dedicar. Inclusive a chegada dos filhos muitas vezes é motivo de ciúme, né? Porque às vezes a mãe mantém um nível de trabalho razoável, de carreira, cuida do filho, mas as atenções voltam-se para o filho e para a carreira e esquece do marido. Professor, então vamos entrar na pergunta, dentro desse contexto que você acabou de dizer, que o tempo está curtinho, nós vamos ter que continuar o assunto no próximo programa. Sim. A Juliana diz o seguinte: olá, meu filho tem 2 anos e 4 meses, tem horas que é muito carinhoso, dá beijo, abraço, mas tem vezes que só quer bater em mim e no pai dele. Se bato nele também, ele quer bater mais, então aí eu converso e digo que não se deve bater, que machuca. Se eu e o pai dele estamos sentados juntos no sofá, ele vem e faz um de nós sair. E o que eu devo fazer para mostrar que quem manda são os pais? Será que isso é ciúme? Pode ser. Em algum momento, por exemplo, pode ter ocorrido algum ruído no processo de vínculo, né? Dessa criança com os pais. Ou seja, até que ponto, né, esses pais podem, junto com esse filho, criar uma forma de relação onde o pai dê atenção, a mãe dê atenção, e em algum momento bater, porque o filho bate também não resolve, né? Por quê? Porque a criança, nesse momento, ela não tem condição de elaborar, né, as consequências e todos os nuances que nós adultos conseguimos ver nesse procedimento, nessa reação. Essa reação que ela tem é uma forma dela falar assim: olha, eu estou aqui. Olha, eu não estou gostando da maneira... Chamando atenção. É uma maneira de chamar atenção. Então, eu acho que quando você, ao mesmo tempo, né, que você vai mostrando para a criança que naquela maneira, com aquela forma, ela não consegue, mas existe uma forma que você está disponível para ela, que você consegue brincar com ela, que o pai consegue brincar, e que existem momentos, né, que cada momento ela tem um espaço para ela, com firmeza esses pais vão encontrando uma forma de dizer para essa criança que existe limite, né? Quer dizer, mostrar para ela a cada momento que ela tem o seu espaço com atitude, né? Você não vai sentar com a criança de 2 anos e vai dizer para ela: olha, você tem o seu espaço, você tem o seu momento. Não, isso não adianta, né? Isso que ela não vai entender.
Mas no processo de vínculo, quando você se dedica à criança, quando você brinca com ela, quando você interage, pai e mãe, quando ela se sente prestigiada, quando ela sente que que está sendo suprido as necessidades dela, naturalmente o nível de agressividade baixa, né? E evidentemente que você pode substituir, né, as reações de agressividade dela, você vai substituindo pelas reações de neutralidade sua, né? Quando você vai conversando com ela, oh, isso aqui não pode, ou segura a mãozinha dela. É muito comum, por exemplo, as crianças ainda estão em processo nessa idade, em processo de melhoria da coordenação motora, desenvolvimento da coordenação motora, né? Que elas se expressem dessa maneira um pouco mais ríspida com a mão, né? Tanto é que elas só vão pegar um gatinho, por exemplo, um cachorro, o que elas fazem? Elas puxam, né? Elas apertam, elas seguram, mas elas não fazem isso por maldade, a reação delas é descoordenada ainda, né? Agora, evidentemente que você pode ensinar a criança a ter carinho quando você pega a criança que está batendo no seu rosto, por exemplo, e pega a mão dela e passa no seu rosto, por exemplo, com carinho, ela vai vendo que ela pode absorver aquela ideia. Exatamente, aquela ideia vai sendo absorvida de tal maneira que você não responde para ela assim, olha, tapa se trabalha com tapa, tá vendo? Puxão de cabelo se trabalha com puxão de orelha, né? Então é um processo lento, mas também é importante que esses pais fiquem atentos até que ponto essa criança tem o tempo deles para brincar com ela. Porque, de repente, por exemplo, crianças que durante um determinado período gozaram de uma presença maior dos pais, de uma brincadeira maior, e que, de repente, por algum motivo, essa presença vem diminuindo, elas reagem de alguma maneira, né? E reagem justamente de uma maneira mais agressiva, né? Porque elas não têm a maneira elaborada nossa de chegar e falar assim, olha, eu queria dizer para você, né, que você tá um pouco ausente, né? E aquela presença que você tinha, aquela atenção que você me dava, você não me dá mais. Então ela reage justamente dessas formas, das mais variadas formas, né? E que a gente tem que reconhecer nessas reações, não uma culpa nossa, mas como é que a gente pode retomar aquele caminho onde ela se sinta segura, se sinta com um vínculo adequado, né? Se sinta prestigiada, e se isso persistir, aí sim será objeto de uma maior atenção e talvez de uma ajuda especializada, né? Mas tá certo. Por enquanto não. Professor, nós vamos continuar esse assunto, porque estamos encerrando o programa agora. Pois é. Vamos continuar. Tem outra pergunta aqui, para a semana que vem a gente já deu essa pergunta no ar, né? Sim. Espero que vocês me dêem algumas dicas. Eu namoro há 7 meses, e tipo, né? Esse tipo é muito bom. E tipo, no começo eu não era muito ciumento, não, mas parece que uns tempos para cá o bicho está pegando pro meu lado, eu piorei. Minha namorada não pode cumprimentar nenhum amigo na rua, que eu já estou injuriado, com ciúmes. Sim. A gente foi viajar para Belo Horizonte e a melhor amiga dela falou que estava com saudades dela, eu já parti para o ciúme também. Sim. Isso é normal? Tem alguma maneira que eu possa me controlar? Espero que me respondam. Bom, vai ficar para semana que vem, né? Semana que vem a gente responde ele com calma, né? Lembrando algumas questões importantes. Marco né? Aurélio o nome dele, vamos salvar aqui a pergunta dele, claro. Tá certo? Na semana que vem a gente... Ok, Marco Aurélio, pode ficar tranquilo que a gente conversa sobre o seu caso, né? Sobre as possibilidades que residem nesse relato seu na próxima semana. E é importante, né, que a gente reconheça que o ciúme, ele pode... ter a sua origem justamente na infância. Na infância, por exemplo, a gente precisa ficar muito atento até que ponto, né, a criança tem cuidado com seus brinquedos e até que ponto ela consegue compartilhar. Até que ponto, por exemplo, ela tem ciúme dos seus brinquedos de tal maneira que ela não consiga compartilhar, né? Até que ponto essa criança, a falta de vínculo gera nela uma insegurança da perda da companhia do pai, da companhia da mãe, da brincadeira, né, que ela tem acesso, até que ponto isso é substituído por outros cuidadores e de repente esses cuidadores são trocados, né, e ela se vê numa situação de perda afetiva e isso vai repercutindo nessa criança, passando pela pré-adolescência, adolescência. Como é que isso é visto e como é que isso faz com que
os jovens adultos se tornem pessoas ciumentas e acabem tendo esses comportamentos e essas características. Na semana que vem, nós vamos ter a oportunidade de discutir algumas coisas que são importantes, como, por exemplo, o ciúme é um sinal de amor? Ou não? Essa aí é boa. Isso Esse rapaz aqui isso agora é uma aí... questão, né? Até que ponto, né, nós podemos falar que ciúme não é amor? E ciúme mata? Ciúme mata? Ou não? Vamos discutir esse assunto Né? semana Vamos que vem. discutir semana que vem. Estamos chegando ao final. Obrigado, professor, educador, psicólogo Hudson Miranda, sempre às quartas-feiras aqui com assuntos importantíssimos.